Vámonos. Aquí está la programación que fue desde inicio de octubre, ¿está bien? Empezamos apertura de la clase, cómo funciona el curso, hablamos un poco un guía de pronunciación para extranjeros, cómo saludar en portugués, o alfabeto de portugués que revisamos después. Trabajamos con la pronuncia de las vocales, la situación. Aquí estoy hablando de situación tónica, ¿está bien? Na gráfica é outras regras, não? Algumas variações de português, e aí adentramos na unidade 1. Não? Tivemos dois materiais. Para quem não está com esses dois materiais que ele entrou depois, aí na plataforma, esses dois materiais, tá bem? E vou poder de novo no grupo. E o primeiro material eu trabalhei com pronunciação mais básicas de português. E o material 2 é um livro que foi utilizado para imigrantes aqui em Brasília, na cidade de São Paulo, justamente para as pessoas aprender português. Tá bem? E aí aqui temos, não? Foi trabalhado nosso origem, trajetória, deletrear seu nome em português, consonante especial e consonante com dois tipos de sonido, e vocais e sonidos. E aí há uma atividade que foi solicitada que era para gravar uma frase que deixei para vocês no grupo, quem estava, não? E é para poder ir na plataforma e foi solicitado também no grupo do WhatsApp. Bem, e a partir, esta foi a atividade que não é de material que estamos agora, não? Do livro de unidades. Ou Creo justamente que uma frase. esa actividad uno, yo la grabé solo en el WhatsApp, pero no la Pode subí. poner, pode poner, não há problema. Pode poner na plataforma, pode subir na plataforma. Ok, Está livre. O Google Classroom ele não proíbe, não, quando passa a fecha. Você vai dizer que está retrasada, mas não há problema. E para a gente que está adentrando, não, que adentrou depois no curso, há a entrega da atividade 2. Essa entrega da atividade 2 é de material 2, que é do livro, que há várias unidades, estamos trabalhando 4, tá bem? É só ir a unidade 1 e vai a buscar os itens 4 a 20, porque é a dúvida de algumas pessoas, não? Onde é que está a atividade? Está na unidade, no livro 2, que vou poner este livro acá, só um ratito. Este livro aqui que se chama Portas Abertas. E deixa eu só passar para vocês, quando ele está falando, não, do item 4. Deixa eu só dar uma mirada onde é que está o item 4. Mira, ele está falando do item 4. Aqui é a unidade 1, tá vendo? Unidade 1, aí 3, que é que se pode completar sem problema, e já inicia aqui na unidade item 4. Não? Deixa eu ver se foi isso mesmo que ele está pedindo. Isso, a partir do item 4. E do item 4 ao item 20, se deve contestar e responder na unidade, lá na plataforma. As unidades são assim, ele vem algumas atividades que vão completando, não? E se põe, se sube na plataforma sem nenhum problema. Ou como falamos em português, posta ou coloca na plataforma. É isso que falamos aqui. Alguma dúvida está aí? Que já está mais tempo, creio que não é tanto problema. Creio o problema está que adentrou depois, sabia? Os vídeos estão gravados estão na plataforma, foram postos também no grupo do WhatsApp. E agora vamos adentrar na última unidade, que é a unidade, tá bem? 4. A unidade 4, começamos trabalhando o mercado de trabalho em Brasil, e só recapitulando, não? Que vem de outro país. Aí tem duas formas. Tu pode adentrar como turista, eu não me recordo
se para Colômbia é 60 ou 90 dias. Para venezolanos são 60 dias. Deixa eu só dar uma mirada cá, rapidito. Que eu explico para vocês. Bien, llamamos aqui colombianos ou países de Mercosul são 90 dias, não? Que vocês podem estar aqui, que chamamos de estada. Estada é a permanência, vou responder em português, de pessoas, tá bem? Então, vocês se podem, por favor, conectar a câmera, pelo menos no dia de hoje, se for possível. E, então, se vem no Brasil, tu não é necesito de visa. Adentra com a cédula de identidade ou passaporte normal e vem 90 dias. Se quer prorrogar mais 90 dias, tu deve ir antes a uma comissaria ou uma representação que chamamos aqui da Polícia Federal e solicita. Aí tu tem que chegar um pouco pela manhã, solicitar uma contrasenha e esperar ser atendido. E a partir daí solicitar, se falar português é melhor, não? Mas se não há problema, e quer solicitar para quedar mais 90 dias. E vai pagar uma taxa, não sei quanto é que está hoje, né? Na época do amigo venezuelano foi pago R$ 300, que seria hoje $60. $60 mais ou menos, tá vendo? E se paga e hace mais tempo. A outra coisa que se pode quedar é com o consulado brasileiro. Isso, se tiver de passar aqui 6 meses e há um documento de uma instituição pública ou privada que quer estudar, que vai vir para estudar, e aí com esse documento vai ao consulado, na embaixada de Brasil, porque quem vai dar isso são os consulados, e eles vão dizer se é 1 ano, 2 anos, vai depender. E aí, no passaporte, com a visa, tá bem? Para aquele prazo. E para trabalho, não vem nenhum problema. Às vezes o problema vai estar com o documento de vocês, a parte de licença média, não é esse o problema, para ser rápido, pero que tem nível superior necessita reconhecer seu documento. Isso demora um pouco aqui em Brasil. E o que vai necessitar rápido? Assim, sacar que chamamos de CPF. Pessoal, o que é CPF? CPF chamamos de cadastro de pessoa física, um cadastro de pessoa física que se saca rapidamente em correios, aí necessita de passaporte ou cédula de identificação, e solicita em correios para sacar o CPF. Se vai com um brasileiro e é rápido, isso é $1, $2, creio, no máximo, e ele vai te dar um número. Porque vai ter que poner o nome de padre, de la madre, de onde que nasciste, e bem. E aí vai solicitar que depois você vá à Receita Federal. Aí, com isso, tem um número de CPF. O que vale para isso? O CPF, tu pode abrir conta, tu pode ser assistido aqui no Brasil, aí que se chama SUS, que é o Sistema Único de Saúde, que aquela saúde é gratuita, não? Para as pessoas. E aí, com esse CPF, você pode trabalhar e pode ter por exemplo, conta e outras coisas mais. É assim. Bem, aí adentramos no material e fui explicando para vocês como é o trabalho, foi feito algumas perguntas, e aqui foi perguntado como são as formas de trabalho, que é estágio, que chamamos em espanhol de pasantía, trabalhador autônomo, trabalhador temporário, trabalhador eventual e trabalhador. E aqui algumas profissões que falamos em português. E foi solicitado para completar o quadro com os nomes das profissões. Bem? E aqui para explicar quem vocês são,
Y aquí para relacionar las profesiones con las actividades. Aquí para completar con los verbos en el presente de indicativo. E aqui falamos também quando utiliza passado, presente e futuro. E eu vou responder com vocês. Aí só para explicar rapidito aqui, tá? E aí vem algumas coisas mais, que é uma pessoa que está buscando emprego. Eu vou repetir. Aqui é um currículo de uma pessoa, e falando de experiências, outras coisas mais de emprego, tá bem? Vamos. Eu vou regressar àquela atividade que solicita para completar. Então, um ratito acá. Mira, aqui ele está solicitando que vocês escrevam verbos no passado, presente e futuro, e vou escrever com vocês. Aqui ele abre em português. Pense na sua trajetória profissional e preencha as lacunas abaixo. Em seguida, converse com seus colegas e veja o que vocês têm em comum. Mira, aí empieza com o verbo no passado, não? O que ele está dizendo em espanhol? Piense em sua trajetória profissional e rellena os vacíos abaixo, não? A parte que necessita completar. A continuação, converse com seus colegas e veja que vocês têm em comum. Aí ele empieza assim em português. Eu comecei a trabalhar com 15 anos. Isso foi no ano de 1999. O meu primeiro trabalho foi como atendente e vendedor. Eu ganhava um salário de R$ 500. Eu trabalhava 10 horas por dia. E aí eu vou repetir como seria. Eu vou falar em português, nuevo, e depois eu vou explicar isso em espanhol, tá vendo? Eu comecei a trabalhar com, aí um exemplo, 15 anos. Isso foi no ano de 1999. O meu primeiro trabalho foi como vendedor. Eu ganhava um salário de R$ 500. Eu trabalhava 10 horas por dia. Aqui em Brasília, generalmente entre 6 ou 8 horas por dia, tá vendo? Isso vai depender. Há outros que trabalham mais, ou há outros que trabalham 12 horas, trabalham 24 horas, vai depender porque tem alguns dias de descanso. Aqui ele empieza, não? Eu comecei a trabalhar com 15 anos. Isso foi no ano de 1999. Mi primeiro trabalho foi como atendente, vendedor, que seja. Eu ganhava um salário, um sueldo de R$ 500. Eu trabalhava 8 horas por dia. É isso que ele está dizendo aqui, tá vendo? Isso para explicar como é que iniciou seu trabalho. Mira que ele habla de verbo no passado, né? Eu comecei, tá vendo? O meu trabalho foi, veja que está falando de passado. Não é nada assim distinto, dá para que vocês contestar isso. E aí ele pergunta, qual é o valor aproximado do seu salário hoje? Ele escreva por extenso. Qual é o valor aproximado de tu sueldo, o salário, hoje? Aí, por exemplo, em Colômbia, não? Aí pede para escrever por extenso, não? Por exemplo, você ganha, não sei quanto é que está o salário aí, por exemplo, 2 milhões de pesos, não sei como é que está. Né? Mas é mais ou menos assim, escreva por extenso, escreva por extenso, tá vendo? Ou se pode poner o valor aí em Colômbia, em pesos, e ver quanto é que está em dólar, não? Porque isso, infelizmente, uma crise econômica, como vários países está passando. Por exemplo, hoje, eu na universidade ganho R$ 10.000 bruto, como chamamos, sem desconto. Então, seria hoje algo menos de $2.000, eu com maestria, não? Mas imagine, porque o dólar hoje está aqui a R$ 5,20. Na época era R$ 3, 4.
Imagine para uma pessoa em Venezuela que ganhava $2.000, igual um professor amigo que está aqui, depois passou de 2.000 para 500, daqui a pouco para $100, $50, daqui a pouco para $10 e não sei quanto. Isso é relativo, porque vai depender da parte econômica. Se vai para a Argentina, imagine quanto 1.000 pesos, milhões de pesos tem que ser. Então, vai depender, não? E aí, está solicitando para escrever por extenso. A letra B pergunta: o que você faz com seu salário? O que você faz com seu salário? Viaja por Qatar para ver a Copa do Mundo? Não sei, não? Aqui não dava, parei para ver a final da Copa do Mundo, eu creio que gastaria R$50.000. Não, $10.000. Bem, como você imagina o seu futuro profissional? Escreva na língua em que você se sentir mais confortável e, em seguida, compartilhe com seus colegas em português. Como você imagina seu futuro profissional? Escriba na língua em que você se sente mais confortável e, em seguida, e na continuação, comparte com seus colegas em português. Não? Isso pode escrever, não há problema, se ele quer ir em espanhol, em português. Hasta aqui alguma dúvida? Estão compreendendo aí tranquilo? Estão compreendendo bem o que está solicitando aqui na atividade? Tudo bem. Bem, vamos. Depois que terminar essa parte aqui, depois vai ser uma proposta para vocês, sabia? Porque a nossa classe encerra hoje e no próximo encontro solamente para fazer a avaliação. Mas podemos fazer a continuação, se vocês querem. Aí eu ia trazer frases, não? Por exemplo, eu estou na calle e eu quero perguntar onde é que eu vou para tal lugar. E atrair frases, frutas, palavras que vocês já conhecem, não? E falando. Com vídeos, sabia? Eu quero aprender como se diz frutas, como se diz meio de transporte. Eu vou estar na alfândega, no aeroporto, como é que eu vou dizer algo? E aí eu posso trazer para vocês e marcar para a partir de fevereiro, não? Podemos a discutir aquelas pessoas que queiram, sabia? Para que vocês vão aprendendo como se diz isto e perguntando em português. E como você sabe, aqui em Brasil, como um país grande, aqui também é grande, por exemplo, uma fruta pode ter vários nomes. Isso é comum, uma fruta, um nome de uma roupa, outra coisa, é comum, temos aqui outros nomes. Como ustedes tienen, como todos os países vão atender. Bien, agora, se vocês vão a buscar um emprego, procurando emprego, também pode dizer buscando emprego, tá vendo? Procurando ou buscando, aqui não há problema nenhum, buscando ou procurando emprego. E aí, para buscar emprego necessita ser um currículo. E lá vamos aqui em português de currículo. Como há em outros países, não há algum problema. Eu vou falar em português e depois eu hablo para estar explicando em espanhol. Vamos. E vou falar um pouco mais despacio, não? Porque senão vou narrar futebol, não? Daqui a pouquinho narrar assim. O currículo bem feito pode ser uma forma de se destacar na hora de procurar um emprego. Não é narrar futebol, senão a pessoa não vai compreender. Mesma coisa isso é quando eu falo para as pessoas, quando eu vou falar eu trabalho como intérprete e estava no evento de educação aqui, que uma pessoa da Espanha parecia que estava narrando futebol. Mais rápido, vou dizer assim. Estou acostumbrado, pero imagine para a pessoa que não está acostumbrada a essa interpretação, porque necessita pensar, não, do que está sendo dito para passar para os outros agentes. Um currículo bem feito pode ser uma forma de se destacar na hora de procurar um emprego. Veja algumas dicas que o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas separou. Compreendes aí o que está dizendo? Ou alguma dúvida? Não há problema.
pode conectar o microfone e dizer alguma dúvida aí que está dizendo? ¿Consigues compreender? Un currículo bien hecho puede ser una forma de destacarse en la hora de buscar un empleo. Ve algunas dicas o orientaciones que el Servicio Brasileño de Apoyo a Micro y Pequeñas Empresas separou. Primeira dica: seu currículo representa você. O que isso quer dizer? Simples. A apresentação do seu currículo diz muito sobre você para quem não te conhece. É o seu primeiro contato com a empresa que você está buscando entrar. Por isso, tente ser o mais objetivo e organizado possível. A primeira dica, orientação, é: seu currículo representa você. O que quer dizer isso? Simples. A apresentação de seu currículo habla muito sobre você para quem não te conhece. É seu primeiro contacto com a empresa que você está buscando emprego ou buscando entrar. Por isso, intente ser o mais objetivo e organizado possível. Dica 2. Defina qual é o seu objetivo. Exemplo correto: vaga para assistente de estilo. Como objetivo é necessário inserir: atuar na área de estilo, desenvolvimento de produto. Além de deixar evidente para quem está lendo, fica mais fácil você montar toda a estrutura do currículo. Orientação 2 ou dica 2. Defina qual é o seu objetivo. Exemplo correto: plaza para assistente de estilo. Como objetivo é necessário inserir ou incluir, por exemplo, actuar na área de estilo, desenvolvimento de produto. Además de deixar evidente para quem está lendo, fica mais fácil para você montar toda a estrutura de currículo. Seria isso que ele está dizendo aqui. Dica 3. Separe e defina o que é importante. Será que tudo é importante? Será que a pessoa vai ler todo aquele monte de informação que você colocou? Coloque apenas o que for realmente importante para a sua vaga. Dica 3. Separe e defina o que é importante. Será que todo é importante? Será que a pessoa que vai ler todo aquela demasiada coisa, aquela demasiada ou llena de informações que você ha puesto, ponga solamente o que fuera realmente importante para a plaza. Dica 4. Lidas as 3 primeiras dicas para fazer o seu currículo. É hora de colocar a mão na massa. A dica número 4 é: faça o esboço. Imagine que você irá contar algo sobre si mesmo para alguém que não te conhece. O que você faz? Começa pelo início, certo? Então, fale sobre você. A dica 4. Leídas as 3 primeiras dicas ou instruções para seu currículo, é hora de poner la mano en la masa, ou seria, poner a cabo. A dica número 4, ou a instrução número 4 é: haga el esquema. Entendemos aqui de esboço, né? El esquema. Imagine que você irá contar algo sobre si mesmo para alguém que não te conhece, que não te conheces. O que você faz? O que você vai fazer? Empieza por el inicio, ¿cierto? Entonces, hable sobre usted. ¿Alguna duda aí de alguma palavra que está em português? Estou lendo mais despacio em português para vocês poderem tomar o sonido, não? Mira, aí aqui um currículo, vocês vão encontrar muito também na rede e na internet como se hace.
Aqui, por exemplo, há dois tipos. Chamamos currículo vitae, que é o currículo da vida da vida das pessoas, e se no meio acadêmico, chamamos que você deve entender um currículo que se chama currículo Lattes. Eu vou poner para você e explico para o que é isso. Lattes foi um professor de física renomado internacionalmente e criou, e em homenagem a este professor, criou uma plataforma para profissionais do meio acadêmico para para poner seu currículo, que vai ponendo os dados, não? E esse tipo de curriculates é um currículo específico para o meio acadêmico. Creio que Colômbia deve ter também, não? Como outros países aí. Tanto aqui, por exemplo, no meio acadêmico, utilizamos curriculates, não? O currículo que está aí. Alguma dúvida hasta aqui? Jefferson, Edgar e Joshua? Joshua. Tudo bem, tudo bem. Sí, dígame. Vamos pasando adelante. ¿Sí? ¿Queréis hacer alguna pregunta? Puede hacer. No, no tengo ninguna pregunta, solo que me gustaría que si puedan enviar de nuevo el manual 2 para poder hacer las últimas actividades, por favor. Sí, de la actividad, explico después, ¿está bien? Tudo bem. Vamos. A dica 5, depois do esboço feito, dê para algumas pessoas lerem. Faça o teste e veja se eles entendem a mensagem que você está passando. Se não entenderem, refaça, ajuste, melhore e novamente faça o teste. Depois do esquema hecho, dê para algumas pessoas ler, haga el test y vea se ellas entienden el mensaje que usted está pasando. Si no entiende, rehaga, ajuste, mejore. E novamente haga o teste. Dica 6, faça a versão final do seu currículo. Ele precisa ser fácil de ler, é a sua propaganda. E lembre-se do detalhe mega importante, coloque sempre informações verdadeiras. E disponível em um site que chama Encurtador. A dica 6, haga a versão final de seu currículo, ele necessita ser fácil de ler, é sua propaganda. E recuerde de detalhe importante. Ponga sempre informações verdadeiras. E aqui está um exemplo veja um exemplo de currículo e em seguida faça o seu com todas as informações importantes para a vaga que você deseja. Veja um exemplo de currículo e a continuação haga o suyo com todas as informações importantes para a plaza que você deseja. Aqui está um exemplo, Carla Rodrigues, representante de atendimento ao cliente. Aí vem aqui, não? Qual é a plaza que ela quer trabalhar? É uma coisa muito importante. Perfil personal, o perfil pessoal. Está falando, deixa eu aumentar aqui para vocês. Ela habla, sou haitiana, com experiência em atendimento ao cliente, com experiência em resolver problemas complexos, rapidamente e ganhando a lealdade dos clientes. Seria em espanhol, perfil personal. Sou haitiana, com experiência em atendimento ao cliente, com experiência em resolução, hacer resoluciones de problemas complejos rápidamente y ganando la lealtad de los clientes. Habilidades. Resolução de conflitos excelentes, competências de comunicação, resolução de problemas, atendimento e suporte, forte ética de trabalho e grande atenção aos detalhes. E habilidades, resolução de conflitos, excelentes competências de comunicação, resolução de problemas, atendimento e suporte,
fuerte ética de trabajo y grande atención a los detalles. E histórico de trabalho, o histórico de trabalho, líder de atendimento ao cliente, aí tem o número da empresa, não? Líder de atendimento ao cliente, Lei nas Telecomunicações, 2020 até o momento. E resolve cerca de 300 pedidos por semana, ajuda a empresa a receber altas notas de clientes e treina novos representantes de atendimento ao cliente. Resuelve cerca de 300 pedidos por semana, ayuda la empresa a recibir altas notas de clientes y entrena nuevos representantes de atendimento ao cliente. E o que está sendo aqui é um currículo tranquilo, agente de atendimento ao cliente, não? Agente de atendimento ao cliente. Aí ele vai dizendo os dados, BTEC Soluções em Tecnologia, 2017 a 2020, tratou pedidos de atendimento ao cliente em tempo hábil, alcançou classificação de 98% de satisfação dos clientes e forneceu ideias para melhorar processos internos. Número da empresa, não? El período e tratou pedidos de atendimento ao cliente em tempo hábil, alcançou classificação de 98% de satisfação de los clientes e forneceu ideias para melhorar processos internos. E formação anterior, faculdade da cidade, bacharel em gestão de negócios, aí manteve um CR9, aluna de destaque, editor de jornal da universidade, membro da equipe de natação por 3 anos. Aqui é um exemplo, não? Faculdade, universidade, el curso e algumas coisas durante o curso. E abaixo, aqui está Escola de Ensino Médio Medeiros, não? Ensino médio, turma tal, manteve média 10, capitã da equipe de natação, escritora do jornal do colégio e design de layout do livro do ano. Escola de Ciência Média, não? Secundário, o bachillerato de vocês aí, não sei como você dá o nome, não? E aí ia poner também desde a ciência primária, secundária, até nível superior as pessoas que têm, não? E vai escrevendo aí sem nenhum problema. E minhas referências, minhas referências. Aí o nome da pessoa, da empresa, correio eletrônico, aqui é o nome da empresa, Brad Morgan Linux Telecomunicações, aqui é o telefone, aqui é o código, que é de uma cidade de São Paulo, correio eletrônico e o nome da pessoa, também da empresa BTEC Soluções, e aqui está um exemplo de currículo. Hasta aqui, alguma dúvida, gente? É comum, não? Há muita gente que não sabe fazer um currículo. Não está aqui tem nível superior, hasta que há muita gente com nível superior que necessita melhorar isso. E uma coisa é para trabalhar numa empresa, outra coisa é no meio acadêmico, não? E vai solicitar tu currículo antes. Aqui, por exemplo, currículo acadêmico. Mas o currículo vitae é crucial para trabalhar em alguns sítios. Deixa eu poner um pouco melhor aqui. E é necessário fazer para, se vier trabalhar em Brasil, fazer um em português e entregá-lo. Grande parte das empresas podem enviar por correio eletrônico. Há outras que devem entregar em físico, não? Creio que com a tecnologia a coisa já está melhor. E aqui são alguns dados fáceis de poner. Não vá mentir, porque é uma coisa que vou encontrar rápido. Por exemplo, alguns ministros de Estado aqui de Brasil, do governo que está saindo, que dizia que tinha doutorado, a pessoa nem tinha terminado o doutorado, dizia que tinha maestria, e quando chegou não tinha nada. Não. E as pessoas vão buscar rápido a informação. Hoje, com a tecnologia, as pessoas vão saber se tu tem dinheiro ou não há dinheiro, se é rico ou não há, não? Hoje, com a rede, as pessoas vão buscar. E vocês... Opa, um ratito. No, este no. Un ratito, regresar.
E agora sim, professor, se você tiver a oportunidade de utilizar o laboratório de informática com os estudantes, aproveite este momento para que cada um crie seu próprio currículo. Aqui ele está solicitando se o professor está com as pessoas, não? E levar as pessoas para um laboratório de informática, onde há computadoras para a gente regenerar. Mas aqui vocês podem fazer. Agora prepara as informações para o seu currículo. Agora haga seu currículo. Perfil pessoal, experiência, formação principal, formação complementar. Vou ver o que mais. Habilidades, idiomas, referências e contatos. O que seria, não? Abraço o perfil personal, experiência, formação principal, formação complementar, que é outra coisa que vocês têm que ver se vai estar relacionado ou não ao que fazem, não? Que, por exemplo, você está contratando alguma pessoa para dar classes e a pessoa, eu fui atendente vendedor de cepillos. Para ser professor, isso não vai funcionar, não? Então, essa formação complementar tem que ver alguns cursos, coisas que inseram, não? Isso ajuda a vocês a pensar um pouco. E o que está dizendo aí? Então, isto aqui de currículo é uma das atividades que vocês vão entregar. Tudo bem? Uma dúvida? E aí está perguntando, onde encontrar vagas? Onde encontrar praças? Agora que você já tem um currículo, pode procurar uma vaga de emprego. Para isso, você pode encontrar as vagas online com apoio de algumas instituições. Confira a seguir. A hora que você já tem um currículo, pode buscar uma plaza de emprego. Para isso, você pode encontrar as plazas em linha ou com o apoio de algumas instituições. Aqui estão algumas, não? Postos de instituições para recolocação profissional. É para quem é refugiado, não? Programa de apoio para recolocação de refugiados, Centro de Apoio ao Trabalhador. Isso aqui está dizendo isso em São Paulo. E na rede você pode buscar praças de emprego, vai encontrar algumas, não? Ou algum grupo de Facebook, e vai perguntando, por exemplo, estou num grupo de gente que está de Brasília, que está em Argentina e Buenos Aires, pergunta, oi, eu trabalho nisso, se necessita, estou aqui. Eu solicito de ajuda para saber como legalizar a sua documentação. Eu sou empreendedor, eu sou empreendedor. Eu sou empreendedora, eu sou empreendedor. Se você trabalha sozinho, vendendo ou produzindo produto ou serviço, você pode ser um microempreendedor individual, MEI. É uma opção para quem tem produção até 6 mil por mês e quer garantir seus direitos trabalhistas. Informações sobre o MEI no site portaldoempreendedor.gov.br, MEI, microempreendedor individual. E para ajudar o pequeno empreendedor, o Sebrae tem uma série de cursos e consultorias para que você possa fazer o seu negócio crescer e consolidar no mercado. Se você trabalha solo, vendendo ou produzindo produtos ou serviços, você pode ser um microempreendedor individual. Esse microempreendedor individual é uma pessoa que vende seu próprio negócio e vai ter uma garantia. Se paga uma taxa para o governo, R$ 70 por mês, e aí há algo para jubilação, seguridade e outras cositas mais. E tem um número que é de um CNPJ. O que é um CNPJ? CNPJ é um cadastro nacional de pessoa jurídica, ou seja, de uma empresa. E que vocês podem ter com alguns cargos, não? Alguns profissões que vai dizer que se pode ter. E aqui está, que se chama de MEI.
E aí há explicações nesse portal de empreendedor, e nesse caso necessite de ajuda, tu pode solicitar o Sebrae. Sebrae é um serviço para empresas, não? Como uma consultoria que vai dar. Aqui levamos o sistema S para indústria, para comércio e para empresas, não? Aí é uma distinção aqui. E aqui tem alguns, não? Alguns em linha, se queres adentrar. E 5 dicas para arrasar na entrevista de emprego, não? 5 orientações para que você tenha êxito em uma entrevista de emprego. Primeiro, seja pontual. Fique atento ao local e ao horário de entrevista para não passar uma má impressão. Seja pontual, quede atento ao local e ao horário de entrevista para não passar uma mala impressão. Boa apresentação, vista cores neutras e de maneira informal. E de maneira formal, ou seja, boa apresentação, deve vestir cores neutras e de maneira mais formal. Pesquise. Você pode entrar no site de empresa, ver que produto eles vendem e para que vendem. Você pode entrar no sítio da empresa, ver que produtos vendem e para que vendem. E fique tranquilo. Tente ir para a entrevista relaxado para que você possa transmitir o máximo de confiança possível. Quede tranquilo e tente ir para a entrevista relajado para que você pueda transmitir o máximo de autoconfiança possível. Saiba seu diferencial. Vá para a entrevista já sabendo por que você deve ser contratado e não outro candidato. Sepa seu diferencial. Vá à entrevista já sabendo por que você deve ser contratado e outro candidato não. Aqui é um exemplo que está sendo. E aqui, item 9, o LinkedIn é uma rede social profissional onde você pode se conectar com outros profissionais e encontrar algumas oportunidades. Vamos fazer um perfil no LinkedIn? O LinkedIn é uma rede social profissional onde você pode conectar-se com outros profissionais e encontrar algumas oportunidades. E vocês já conhecem o LinkedIn? Eu tenho, pero não utilizo muito, tá vendo? Porque como trabalho na universidade pública, sou de educação exclusiva, trabalho com interpretação das coisas, não utilizo muito, pero eu vou, a partir de aí, no início de 2023, a iniciar com LinkedIn para outras coisas que trabalho, não? Porque generalmente eu não posso ser contratado, aqui sou funcionário público e tenho dedicação exclusiva. Me permite ser consultor, mas não me permite trabalhar em outra empresa, por exemplo. Aqui há umas coisas distintas, não? Mas é um lado profissional muito interessante. E a entrevista de emprego, vamos ver o que habla aqui. Com o currículo pronto, as empresas começam a selecionar candidatos pelo perfil da vaga. A escolha final, em geral, é feita após a entrevista de emprego. Nesse momento, é muito importante entender como se portar. Leia as dicas, complete o exercício e, em seguida, simule a entrevista com seu colega. Com o currículo listo, as empresas começam a selecionar candidatos pelo perfil da plaza. A eleição final, em geral, é hecha tras a entrevista de emprego. Neste momento, é muito importante entender como portar-se ou comportar-se. Leia as dicas ou as orientações, complete o exercício e, a continuação, simule uma entrevista com seu colega. Fale sobre a sua experiência profissional no passado. Hable sobre sua experiência profissional no passado. Eu já trabalhei como e tal. Meu primeiro trabalho foi no ano e eu tinha tantos anos. Tá bem? É como na entrevista, como se hace aí tranquilo. Uma entrevista, não? Eu trabalhei como, e dizer qual coisa trabalhou,
¿Cuándo fue su primer trabajo? ¿Y ni qué año fue el primer trabajo? ¿Y cuántos años tenía antes, no? Meu último trabalho foi no mês de... Eu posso trabalhar de segunda a sexta ou de segunda a sábado. Meu último trabalho foi no mês de... Puedo trabalhar de lunes a viernes ou de lunes a sábado. Por que devemos contratar você? Por que devemos contratar você? Porque eu sou, e a pessoa vai explicando, algumas características positivas do trabalhador ou trabalhadora. Algumas características positivas de trabalhador ou trabalhadora. Ser pontual, ser capacitada ou capacitado para o trabalho, ser organizado, organizada, né? Saber trabalhar em equipe, não faltar e ser responsável. E aqui são algumas características que as pessoas iam responder. E aqui ele vai falar um pouco sobre o verbo pretérito perfeito do indicativo. O pretérito perfeito aqui, gente, não é o pretérito perfeito do espanhol, que é o pretérito composto. Aqui é o pretérito perfeito simples, ou conhecido por vocês, indefinido. Sabia? Não utilizamos muito verbos compostos. Não, aqui não é comum. E aí é fácil. Ó, pretérito perfeito do indicativo representa uma ação pontual no passado. Representa uma ação pontual no passado. Eu trabalhei como garçom no ano passado. Eu vendi a minha casa no começo do ano. Eu dividi o dinheiro com a minha família. Eu trabalhei como mesero, moço, no ano passado. Eu vendi minha casa no começo do ano e eu dividi o dinheiro com minha família. Seria isso. Eu trabalhei como garçom no ano passado. Eu vendi a minha casa no começo do ano. Eu dividi o dinheiro com a minha família. Aqui é o verbo no passado, não? E aqui vocês estão aí, também com o que ele está ponendo aí. Eu trabalhei, você, ela, a gente trabalhou, nós trabalhamos, vocês, eles ou elas trabalharam. Vendi, ou dividi, vendeu, dividiu, vendemos, dividimos, venderam, dividiram. Um pouco parecido com o que vocês têm aí. Alguma cosita, não? Por exemplo, trabalhei. E aqui eu trabalhei, né? E o item 11, ele pede para completar com os verbos entre parênteses no presente perfeito indicativo. O verbo tirar, que ele está dizendo aqui, não? Eu já, a minha carteira de trabalho. Então, mira, é o verbo tirar, é só o verbo trabalhar, põe tir, até o T-I-R, e põe o ei, tirei, não? Porque está falando em primeira pessoa. Eu já tirei a minha carteira de trabalho. Tirar aqui não é o de jogar, de tirar como em espanhol. Não? Tirar é, como se diz, ir buscar, né? Receber, ou ter a carteira. Se você ainda não, a sua carteira de trabalho precisa ir à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, que é tirar. Hoje, aí já uma carteira de trabalho digital. Há uma carteira de trabalho digital que não é mais de papel. Não? Tu pode ter de papel, mas hoje não se trabalha mais, é digital. Antigamente, tu tinha que esperar uns 2, 3 meses para sacar uma carteira de trabalho. Dá para você? Às vezes demorava, não? E a gente necessitava trabalhar, tinha que ter, porque senão a empresa era multada. Hoje já está digital, então não é tanto problema. Há muitas coisas aqui, gente, que está um pouco mais retrasado do que outros países. Por exemplo, a hora que estamos adentrando uma carteira nacional de identificação, ou uma cédula nacional de identificação, a hora que vamos atender uma, porque cada estado do Brasil tem seu número, e a hora vai atender um único. E outros países como Colômbia, Venezuela, Peru, já tinha isso, não? Então, algumas coisas aqui em Brasil já deveriam estar mais avançadas, não estão. Vamos adelante. Se você já regularizou a sua documentação de trabalho, você pode ter um contrato de trabalho de até 90 dias. Eu já assinei meu contrato de trabalho. A empresa
me contratou por 90 dias, e depois desses 90 dias, a empresa pode renovar o contrato por tempo determinado. Eu já trabalhei 12 horas por dia em uma confecção de roupas, mas depois descobri que o trabalho decente é de no máximo 8 horas por dia. Se você trabalhou e passou de 8 horas por dia, deve receber hora extra. Meu chefe me explicou que a hora extra não pode passar de 2 horas por dia. Eu fiz 2 horas extra no meu trabalho e recebi 50% a mais que a hora normal de trabalho. Se você trabalhou de segunda a segunda e não folgou, precisa saber que tem direito a um dia de folga por semana. Eu trabalhei das 22 horas até 5 horas como segurança. Ontem eu recebi o meu salário com adicional noturno de 20%. O meu amigo recebeu R$ 600 de salário, ou seja, menos de um salário mínimo, então eu expliquei que não está dentro da lei. Eu consegui um trabalho registrado e dentro da lei, então tenho muito desconto no salário, INSS, taxas sindicais, imposto de renda e vale transporte. Alguma dúvida aí, gente? Alguma dúvida? Sí que es, si você trabalha de segunda a segunda. ¿Qué quiere decir? Você De trabalha segunda. de lunes a lunes, ou seja, não tem descanso. Ok. Aqui, por exemplo, há uma praticação que você tem que ter durante a semana um dia de descanso. E mais que pode trabalhar são 8 horas. Assim, geralmente um trabalhador normal trabalha por semana 44 horas semanais. Ou seja, de lunes a viernes, 8 horas por dia, com direito ao almoço ou descanso, né, no intervalo, ou e sábado 4 horas. Se você trabalha mais do que isso, eles devem pagar a hora extra, que se chama, que por dia são no máximo 2 horas. Isso se trabalha de segunda a viernes ou de lunes a sábado. Tá bem? E aí vai. Agora aí começa que às vezes se trabalha no centro comercial, que leva aqui shopping center. Aí tem uns horários, às vezes 8 horas, que pode ser de 1 da tarde a 10 da noite, 1 da tarde a 10 da noite, é bem, vai depender como, porque os shopping center aqui termina hasta 10 da noite, dias normais, não? Creio que domingo, às vezes, hasta 8 da noite, vai depender. Generalmente, de lunes a sábado aqui, é de 10 da manhã hasta 10 da noite. É por isso que vai depender, não? Como se funciona. Seria isso, de lunes a lunes, que a pessoa não tem descanso. Alguma pergunta? Aqui ele está explicando o que está dentro da legislação, tá vendo? Que realmente tem algumas coisas que tem que fazer. Infelizmente, é muita gente que trabalha sem, llamamos aqui, carteira assinada, sem garantias, né, não? Por segurança, e infelizmente se trabalha ganhando pouco, trabalhando muitas horas mesmo. Tem gente que às vezes trabalha escravo aqui, escravizado, que às vezes gente que trabalha 18 horas, 20 horas por dia. Infelizmente, vamos encontrar gente que veio de países sul-americanos, ou sul-americanos que vão ganhar aqui R$ 1 por peça de roupa e vai trabalhar 20 horas por dia, com condições não buenas. Não? Infelizmente é assim, não? E aí sabemos, não? Pouca gente que tem grado de instrução abaixo acaba trabalhando de qualquer coisa, não? E não em empregos que são um pouco melhores, que pagam melhores. Vamos adiante. Se tem alguma dúvida, pode perguntar. Os seus direitos não estão sendo respeitados. Aqui ele vai explicar que seus direitos não estão sendo respeitados. Então, se os seus direitos no trabalho não estão sendo cumpridos,
você pode procurar ajuda. Para isso, você pode procurar a Defensoria Pública da União e ter orientação de um advogado. A DPU é gratuita e você não precisará pagar por nenhum serviço. Se seus direitos en el trabajo no están siendo respetados o cumplidos, usted puede buscar ayuda o ayuda. Para eso, usted puede buscar la Defensoría Pública de la Unión y tener orientación de un abogado. Y la DPU es gratuita y usted no necesitará pagar por ningún servicio. Além disso, o governo federal também lançou um canal para denúncia trabalhista. Además, o governo federal também há um canal para denunciar as questões trabalhistas, não? Como é que está aí? A Prefeitura de São Paulo conta com um fluxo de atendimento à pessoa submetida e ou vulnerável ao trabalho escravo, que busca coordenar a atuação das organizações envolvidas, desde a denúncia até o pós-resgate de pessoas submetidas a trabalho análogo ao escravo, por meio da promoção e garantia dos direitos trabalhistas e direitos fundamentais dos resgatados sobreviventes desse crime. A Municipalidade de São Paulo conta com o fluxo de atendimento à pessoa submetida ou vulnerável ao trabalho escravo, que busca coordinar a atuação de organizações involucradas desde a denúncia hasta tras resgate de pessoas submetidas a trabalho análogo à esclavitud, por meio da promoção e garantia ou segurança dos direitos trabalhistas e direitos fundamentais dos resgatados sobreviventes desse crime. E aqui há outro também, que é acesso ao fluxo de atendimento à pessoa submetida, não? São sítios que estão podendo aí. E aqui termina. Alguma pergunta? Alguma pergunta, gente? No, no por el momento. Bien, aqui terminamos o que foi prometido no curso, não? Pelo cronograma, que são o início, as 4 unidades, e as atividades que vocês devem entregar na plataforma. Falta uma, que é a gravação, que eu vou poder, não? Eu vou solicitar que vocês se apresentem, gravar um áudio e se apresentem em português. Basta isso. E se fosse buscar o emprego, e o que é que põe isso? Solamente, tá bem? Ou falar do seu currículo em português. Eu vou pôr essa atividade, creio que hasta viernes, e você vai ter um tempo para contestar aí até final do ano. E aí vamos regressar no dia 10 de janeiro para evaluar o curso, alguns reclames, sugerências, e firmar que podemos fazer a continuação do curso com outra coisa, com frases, com coisas mais diretas. Bem, mas eu me gostaria de escutar vocês, que estava pensando como aprender português, se era isso mesmo, não era. Podemos lá. Aqui não há problema se vai ser uma reclamação, como falamos aqui. Aqui é comum a gente escutar isso, para melhorar o curso. Profesor, quería dar las gracias por todo, o sea, por el tiempo, las clases, las actividades son muy buenas y me han ayudado bastante. Pero, o sea, yo cuando intento hacer las actividades en el celular no me deja. Entonces, no sé, sería necesaria una computadora. Es que no sé si puedo escribir, que no me está dejando escribir en el texto para llenar los párrafos. Nada más puedo enviar las actividades que están guardadas en archivo, pero el documento está guardado en el archivo. Pero no me deja escribir porque está en PDF. No. ¿O cuál? ¿De libro? O sea, el del libro es la guía normal. Pero las actividades que usted envía son como que para enviarlas de una vez, pues. O sea, como que las tengo que buscar en un archivo para poderlas enviar, pero en mi celular no puedo modificar nada de la guía. Tu pode poner em Word e enviar, ou se tu pode sacar uma foto e enviar, não há problema.
Ah, lo puedo hacer así impreso, lo escribo y le tomo la foto y la envío. Não há problema. Ou tu pode poner em Word, não? Em Doc, não há problema. E o máximo pode enviar hasta dia 10 de janeiro, tá bem? Não há problema se enviar dia 10 de janeiro, porque depois eu vou fazer a certificação de vocês em espanhol e em português. Um certificado pela universidade que vai sair em português e em espanhol. E vai mandar por correio eletrônico de vocês. A única coisa que aqui a gente não é comum poner, só para explicar para vocês, tá? Aqui em Brasil não se põe cédula de identidade, CPF. Aqui solamente o nome. Não sei se as instituições aí solicitam que deve ter tu cédula de identificação. Aqui não é comum. Mas se for necessário, eu vou poner para vocês um formulário que vocês vão poner nome e apelido e sua cédula de identificação para poner no certificado, tá bem? Aqui não é comum, mas pode ser que aí no país é assim. Aqui sim. Aqui não é. Aqui não é. Aqui é seu nome, está bem. Participa de um congresso, é só nome. Aqui é um pouco distinto disso, não? Mas aí vai depender. Passa em português e passa em espanhol. Mas se queres falar, Nelly, Joshua y Jefferson. No, a mí me ha gustado mucho la clase y me gustaría que continuáramos para el siguiente nivel. Entonces sí me parecería súper, súper. Aí podemos haver um dia, vou descansar um pouco em janeiro, tá bem? Porque estamos aqui para iniciar. Sim, o departamento retrasou algumas coisas, porque depende de autorização, e vai sair uma convocatória, chamamos aqui de edital de cursos, e vai sair quase 40 cursos de 5 idiomas, imagina, não? E estou a se determinar, e temos que criar quase 60 enlaces ou links para as pessoas a selecionar, e vai iniciar no final de janeiro. E aí podemos iniciar o curso, a parte 2 em fevereiro. Segundo problema, aí eu vou perguntar, qual é a necessidade de vocês? O que eles querem aprender? Queria saber de frutas, eu queria saber como é que estou indo na calle, eu quero perguntar como é para algum lugar, eu quero estar em um centro comercial. O que eu pergunto? O que eu devo? Aí podemos fazer isso com seus interesses. Tá bem? Mesma coisa que hago para niños e para adultos, por exemplo, não? Para espanhol, vamos aprender a como dizer, tomar um táxi e como é que devo perguntar à pessoa. Então, são coisas que eu vou pôr vídeos para vocês e vou explicando. Como se diz isso em português, que aí vai ser a coisa mais prática. Aqui é mais inicial de pronúncia e o sentido. E podemos agora avançar para o contexto. Mas pratique, tá vendo? Vai praticando, vai gravando, não é problema. Há muitos textos em português, grave e manda. Professor, pode escutar isso? Segundo problema, eu vou escutar. E põe no grupo, tá vendo? Porque às vezes, quando manda individual, às vezes aparece, demasiadas mensagens, e isso às vezes pode não recordar que enviado. Mas assim, foi um prazer trabalhar com vocês e levar um pouco de conhecimento português. Depois eu posso trazer cultura, outra coisa que um pouco distinto que a Associação de Professores de Colômbia trabalha, com a parte de variação de Colômbia, com a parte cultural. Aqui não trabalhei isso, mas podemos trabalhar, não? Então, por trabalhar por regiões, nome de las capitales, está bem? Nome de pontos turísticos, parte cultural, a dança, música, ritmos musicais, ou seja, aí podemos trabalhar também em outro momento. Mas é um prazer trabalhar no departamento e tentar para que vocês aprendam um pouco português, como vocês são um país grande aqui também, e aí vamos ter várias, que chamamos aqui de sotaques, ou vários acentos, com suas formas, não?
E às vezes só um pouco de discriminação de uma zona de outra, mas isso aí acontece em todos os países, é normal. E aí temos que rechazar que esse tipo de coisa não deve suceder. Então, gente, Jefferson, se quer falar alguma coisa? Ah, profesor, tengo una duda. Si nosotros somos certificados, nos pueden avalar si en caso tal, uno puede como que hacer como que un curso adicional como para dar clases de portugués, si es válido. Não, assim, vocês podem dar, deixa eu explicar, depende de cada país. Por exemplo, se vocês aprendem o básico e de português e querem dar classes aí, vai depender da legislação local. Se pode dar classes de línguas livres, não é problema. Pero, para dar classes no sistema educativo, vai depender da legislação. Há sistemas educativos que necessita que tenha formação. Por exemplo, em Brasil, tu pode até dar classes de espanhol particular, mas do público vai exigir que tenha formação. Você está entendendo isso? E aí, outro momento que vai solicitar que você haga esse reconhecimento. Por exemplo, a Argentina tem seus cursos de idiomas, escola de idiomas, pero há uma questão de Argentina que é um pouco distinta em Brasil. A Argentina não aceita nenhuma pessoa para dar classe, é uma questão de eles, que não tenha formação na área. Eu quero dar classes de inglês. Tu tem formação de professorado de inglês? Não se pode dar. Em Brasil, se dá de qualquer maneira. Aqui, às vezes, é só uma questão de país. Tá? Sim, aqui também. Há alguns que vão exigir que tenha formação. Sem nenhum problema. E outra coisa. É que depois vive em Brasil. Não é problema. A grande parte, se quer dar de português, se quer dar de espanhol aqui, cursos livres, não há exigência. Aqui no Brasil não há. Está bem? Agora, aqui às vezes... Sim. Que estaba estudiando, entonces tuvo que dejarlo por los hijos. Entonces, bueno, tiene nada más uno y una grande. Y entonces, no sé si podría como que entrar a la clase y usted le hace una evaluación para ver qué nivel queda y tomar un certificado, aunque sea. Ella está en Brasil. Sí. Aí uma coisa, se ela quer ser professora, ela tem que fazer um curso de pré-grado, de graduação, em letras, por exemplo, que levamos aqui, não? Porque aqui levamos em letras, que seria idiomas, o português e espanhol, não há problema. O português, e aí ela faz um curso. Se ela já tem um diploma de outro curso, se levamos licenciatura, não? Para ser professor, ela pode ser um curso levamos aqui de segunda licenciatura, que é um curso mais rápido, de 2 anos, e ela tem a certificação, que é uma possibilidade também. E que pode ser e dar classes. Bem, a outra coisa que podemos trabalhar, com vocês é como compreender um texto em português acadêmico, por exemplo, ou uma notícia, e depois vamos trabalhando como seria isto, uma releitura e reescritura em espanhol. Assim, como é que é isto que é dizer em português? Não? E aí vocês vão lendo e a gente vai explicando, não? Com algumas palavras, né? Entendendo. E futuramente, quando tiver um nível bueno em português, há uma prueba a nível internacional que se chama CELP, CELP-Bras. CELP-Bras é o exame de proficiência de português brasileiro. Aí em Colômbia, há talvez escolas cidades e o escreve e vai ter este exame, não? Não é difícil. Mas aí vai ter que aprender um pouco para estar escutando português, escrevendo em português, e aí... Como se faz se fosse para espanhol?
Então, gente, foi um gosto trabalhar com vocês nesse primeiro momento da proposta da Associação de Colômbia, que foi solicitado, e como estamos fazendo um intercâmbio, eles estão dando uma parte para professores aqui em Brasil e de meu estado, uma lástima, porque muita gente, a oportunidade, muita gente não continuou. E aí, dentro é outro grupo, não há problema, não? E a gente traindo com o departamento, a Associação de Professores de Espanhol aqui do estado, que é o estado de Piauí, e o departamento de língua da universidade. E aí podemos continuar. Então, o curso de português, módulo 1, esse curso são de 60 horas, sabia? Vai aparecer para vocês 60 horas com os conteúdos. Os conteúdos vão aparecer em português. Mas se queres, eu passo em espanhol também, quando for para o espanhol e português. Isso não é problema. Por exemplo, quando nossos cursos aqui mesmo em inglês, em espanhol, em francês, não sale com os conteúdos em francês. O nome é em português, todos. Mas dá para sair aí para espanhol e português sem nenhum problema. Não? É o que utilizamos aqui. Feliz Navidad para vocês, Año Nuevo, e hasta dia 10 de enero. E aí vamos a hacer uma avaliação e as atividades, como é que está. Gente, buena semana. Gracias, profe. Obrigada. Hasta a próxima. Até a próxima. Boa noite, Feliz Até a Natal próxima. e Ano Novo para vocês.